Hello, students. How are you? I hope you are fine. Hoje nós vamos aprender a diferença entre o gerúndio e o infinitivo. Em inglês, nós temos a possibilidade de usar o infinitivo como a gente usa em português quando nós usamos dois verbos. Então, por exemplo, eu gosto de fazer. Então, o gosto está conjugado com o pronome eu. Mas o fazer não, ele está no infinitivo, ou seja, sem conjugação. Eu gosto de fazer, por exemplo, eu parei para ler o anúncio. Então, quando a gente utiliza esses dois verbos, utilizando para ou outra preposição também, a gente sempre vai colocar o verbo no infinitivo. Porém, em inglês, essa regra procede no inglês. A gente, quando utiliza dois verbos, a gente precisa colocar o verbo no infinitivo em inglês. E o infinitivo em inglês, a gente escreve o to. Esse to, ele indica que o verbo está sem a conjugação. Então, por exemplo, na frase, eu gosto de comer pizza, esse I like to. Seria isso, to eat, I like to eat. Só que esse to eat, beleza, é o infinitivo, sem conjugação. Porém, existem alguns verbos em inglês que ele não aceita esse to. Então, o que a gente faz quando ele não aceita o to? Esse outro verbo, a gente acrescenta o ing. Isso também serve para as preposições. Então, olha só, vamos ver alguns casos aqui. Analise as frases abaixo e escolha uma opção correta. Music make us want to dance or sing. Music really can lead us into another dimension. Music, tem mais uma aqui embaixo. Music also tell stories, break hearts, reduce us to tears, or reduce us into falling in love. Então, qual das três sentenças está correta? Qual vocês acham que é a correta? Na verdade, as três frases estão corretas, porém, cada uma tem um uso. Então, observa, lembra que eu falei para vocês que a gente coloca o to para fazer o infinitivo, mas alguns verbos não aceitam? Então, por exemplo, na primeira, music make us want. Esse want, ele está em negrito, ele está no infinitivo. Mas por que não tem o to? Porque olha a explicação aqui, ó. Após o verbo makes, usamos o infinitivo sem o to. Então, o verbo make, ele exige que o infinitivo venha sem o to. Então, é uma regra. A segunda frase, music really can. Quando o verbo é can, olha só, após o verbo can, usamos o infinitivo sem o to. Então, o verbo can, could, should, todos esses verbos modais, a gente usa também o infinitivo sem o to e sem modificar nada no verbo. Após preposição, olha só, preposição tem alguns exemplos aqui: in, into, by, of, about, before e outras preposições. Nós somos obrigados a usar o gerúndio. Então, circulem aí no livro de vocês esses usos do gerúndio. Além disso, tem alguns verbos, como eu disse no início da aula, que eles necessitam que o próximo verbo venha com um gerúndio. Que verbos são esses? Tem alguns exemplos aqui, ó. Verbos que são seguidos por verbos no gerúndio. Então, o enjoy, que é o primeiro verbo que está aqui. O enjoy é de se divertir, gostar. Então, por exemplo, eu gosto de assistir televisão. I enjoy. O verbo assistir TV é o verbo watch. Só que eu não posso deixar o verbo watch dessa forma. Ele necessita que seja colocado o ing. É uma obrigação, porque o enjoy entra
nesses verbos aqui que são seguidos de gerúndio. Verbos seguidos de gerúndio ou de infinitivo com to. Aí tanto faz você usar um ou outro, como é o caso aqui do like, ó. Que eu disse aí, eu gosto de comer pizza. Então, eu poderia dizer, I like to eat pizza. Então, eu posso usar o to, ou então eu poderia escrever, I like eating pizza. As duas formas estão corretas. Verbos que são seguidos do to. Esses são obrigados a usar o to, que é what to, used to e have to. Esses não pode usar o gerúndio de jeito nenhum. Verbos que são seguidos de infinitivo sem o to, que é os modais que eu já falei, olha só. Can, could, may, might, must, will, would, should, let, make. Todos esses verbos, eles não utilizam o to. Se você quer falar, por exemplo, eu posso fazer a lição, eu posso te ajudar, eu poderia pegar um livro novo. Então, todos esses verbos, você não vai colocar o to, você já vai falar direto o verbo que você quer falar. Can I help you? I can help you. I could take a picture. Eu poderia tirar uma foto? E assim, todos eles não usam o to. Expressões seguidas de gerúndio. Então, olha só. Expressões. To be used to be worth, look forward to, can't stand or bear, can't help, feel like, it's no use, it's no good. Então, essas expressões, elas são, você é obrigado a usar o verbo depois dessas palavras com ing. Então, to be used to. To be used to é o verbo que você era acostumado a fazer alguma coisa. Então, eu vou dizer que eu era acostumado a dormir cedo. Então, eu vou dizer I was used to sleeping early. Então, eu era acostumada a dormir cedo. Feel like é sentir vontade. Eu sinto vontade de tomar sorvete. Tomar sorvete em inglês é a mesma coisa que comer sorvete. Então, I feel like. Aí, neste caso, eu não posso colocar o to eat ice cream. Eu tenho que escrever o eat com o ing. Eating ice cream. Então, essas expressões, o próximo verbo que você for usar, ele tem que ser usado com o ing, com o gerúndio. Expressões que não são usadas gerúndios, o had better e o would better. E tem uma diferença aqui, ó, no stop. Stop singing ou stop to sing. O stop, ele tem dois sentidos. Quando você usa o ing, significa que você parou de vez. Então, por exemplo, eu sou cantora e eu falo I stopped singing. Quer dizer, eu parei de cantar. Na minha vida toda não vou cantar mais. Já fiz o meu trabalho, não canto mais. Agora, se eu estou limpando a casa e eu falo I was cleaning the house, I stopped to sing. Então, eu estava limpando a casa e eu parei para ir cantar. Para cantar. Então, eu estava fazendo uma atividade e eu parei aquela atividade para fazer outra, que é para cantar. Então, essa é a diferença. Atividades. As atividades, vocês vão completar os espaços aqui com uma das preposições. Todas as vezes que a gente usa a preposição, o verbo que está aqui entre parênteses, ele tem que vir com ing. Então,
Insiste. Você vai olhar lá em cima. Insiste. Aonde está insist? Aqui em cima não tem o verbo insist. Mas o verbo insist, ele utiliza, é necessário usar com o insist o on. Insist on, aí o verbo que está aqui com ing. Singing. Insisting on singing. O verbo used já tem aqui, olha só. Que é aqui, ó, used. Então, o verbo used tem que ser usado com o to. Então, used to. E quando uso o to, used to walk. Walking, né? Próxima, se Mrs. Hunt left. Left. Então, olha só. A Mrs. Hunt left. Ela saiu sem dizer. Então, without. Toda vez que a gente usa a preposição, o próximo verbo tem que vir com ing. Então, without saying. Thanks, quando a gente fala thanks, a gente agradece por fazer alguma coisa, né? Então, thanks for helping, thanks for having helped us. Então, obrigado por ter nos ajudado. E aí, vocês têm mais 4 para fazer sozinhos. Depois, vocês vão escolher uma das 3 opções que sejam corretas. Enjoy. Então, seguindo aqui atrás, o verbo enjoy. Onde está o verbo enjoy? O verbo enjoy, ele está aqui, ó. Enjoy. Qual é a regra para enjoy? Seguido de gerúndio. Então, a gente vai lá. Qual é o verbo que está seguido de gerúndio? É a segunda. E assim, vocês farão com as outras. E o ligue, mesma coisa do de cima, só que aqui não tem opção para escolher 3. Vocês vão ter que escolher dentre essas a melhor opção. Então, I'd rather. I'd rather, se vocês observarem aqui atrás, tem aqui, ó, o had better, que I'd rather é a mesma coisa. Esse D é a mesma coisa que o had. Então, I had better, I'd better. O que isso significa? Ó, quando a gente usa o had better, as expressões, né? Essas expressões had better, would rather, elas são sem o to. Então, já é uma dica, ó. Tem que ser sem o to. Então, tem várias aqui, ó, que está sem o to. Então, se você não conseguir pensar em nada de uma dessas, você vai para a próxima. Patrícia used to. Quando a gente fala o used to, se você voltar aqui no used to, que está aqui, ó, used, é seguido de to. E sempre vai ter que vir com ing. Então, aqui já é uma dica. Tem que ter o ing. Used to. E aí, qual das opções? He ought to. Ele deveria. O ought to. Já falei, né? Ought to. O ought, ele tem que ser seguido de to. Então, ought to. Só tem uma opção aí que tem o to, né? He ought to be a crooner. Então, só tem essa que tem o to. Então, essa já descobriu. O do you mind, quando a gente usa o mind está aqui, olha. O mind, a gente também é usado com ing. O do you mind é se você se importa. O do you mind, você se importa? Zezé de Camargo Luciano gosta do quê? The Sandras feel like. A Sandra gosta, sente vontade do quê? E o último, as últimas 2 páginas dessa atividade, que é dessa semana, que é até a 290, são as interpretações, os textos. Essa parte aqui, vocês vão tentar achar no texto ou no dicionário
Essas palavras, peraí, essas palavras aqui, ó, vocês vão tentar descobrir se elas são um substantivo, um verbo, um adjetivo e um advérbio. Uma dica, todo advérbio, ele tem no final palavra, o li. Então, por exemplo, increasingly é um advérbio. E as outras formas do increasingly? Então, por exemplo, o grow, to grow, growth, que é crescimento, o crescente, to grow, que é crescer, e crescimento, que é o adjetivo, não tem advérbio. Então, aqui não tem advérbio. O próximo, consumption. O consumption, ele é um substantivo, ele é um verbo, ele é um adjetivo, ele é um advérbio. Aonde você pode encaixar essa palavra. E também, depois de você encaixar essa palavra, você vai tentar encontrar no dicionário, ou mesmo no texto, ou na internet, quais são as outras classes de palavras. To serve. Olha, o to serve é um verbo, porque quando tem to, a gente sabe que é infinitivo. Então, infinitivo só cabe a verbo. Então, ele é um verbo. Qual seria o adjetivo o substantivo desse verbo? Qual seria o adjetivo desse verbo e o advérbio? The following numbers come from the text. What do they refer to? Esses números, eles se referem ao texto. Eles são do texto. Eles estão se referindo a quê? Esse mais do que da metade, está se referindo a quê? Mais do que 3.000, está se referindo a quê? 53%, a que ele está se referindo? Então, você vai procurar lá no texto e ver o que ele está se referindo. Diversão, fun. Muitas bandas têm sido ilustrado em uma figura. Várias bandas, né? Muitas bandas foram ilustradas nessa figura. Quais bandas você consegue encontrar? Nomeie a quantidade maior de bandas que você conseguir encontrar aí, nesta imagem. Your key to college, que é a chave para a faculdade. Então, eu treino aí que vocês têm todo final de lição para fazer o vestibular e o Enem. Sempre tem um textinho e umas perguntas com opções. Então, vocês leem os textinhos, que são as músicas, e vão tentar encontrar uma resposta correta para cada pergunta. Quando vocês terminarem as atividades, não esqueçam de me enviar no Classroom as atividades feitas para eu poder marcar o ponto de atividade de vocês, ok? Qualquer dúvida, vocês me enviam mensagem. Bye bye, students. See you!